Estamos de volta para todo o Brasil e mundo, Nona Mesa e Rodrigo Vivo de Aquino. Oi, tudo bem? Nós estamos novamente ao vivo, senhoras e senhores. Nós estamos novamente again mais uma vez. Again mais uma vez. Exatamente, olha que legal, que ao bacana. vivo aqui neste Já YouTube. vou dar uma boa noite pro Bibão da Massa, como é que tá? Daquele jeito. Daquele jeito. Firme e forte. Empolgado para 2023. Sempre empolgado, que se eu não estiver empolgado, quem estará por mim? Eita. Jesus garante a minha salvação e a minha alegria espiritual, mas se eu não fizer também aqui uma empolgação, não vai. É isso aí. Isso. Vou dar os cumprimentos aqui também para Pastor Lipão, versão 2023. Cabelinho na régua e Cabelo na muito régua, mais. bom E tá mais, demais. tá mais E muito encorpado, treino, né, pastor Lipão? Não sei se tá gordo ou todos tá os treinando. dias. É. E tá Treinando, fazendo cara. agenda e treinando nas agendas, man. Esse é o Lipão 2023. Ó, cardio de manhã Ó. e crossfit à tarde. Que é isso? Que é isso? Aí, Já ouviu falar voando, em... Como é que é o nome Usain do Bolt Pastor me Fortão? espere. O Pastor Fortão lá, Pastor Fortão? Que é? dos Estados Unidos. Quem que é o Pastor Fortão? Tem vários. O Greg o Craig Groeschel, Groeschel, que esse é aí. um que levanta peso e tal. Isso aí. Caraca, olha aí. Halterofilista, né? Eu levanto 25 quilos e tô bem feliz. Já tô com os peitos doendo aqui de fazer aquele... como é que é? Crucifixo? Não é que o nome é crucifixo, né? Crucifixo, é. Sensacional esse Só que aparelho. tem a sensação que a multidão tá gritando, crucifica! Tu tá maluco? No outro dia eu não consegui tirar a camisa. Porque me senti um velho de 80 anos. Mas tudo bem, faz Olha aí. parte. Larissa Estrada, boa noite pra você, Boa Larissa noite. Estrada. Estamos ao vivo pro Brasil inteiro e mundo. Tu tá com eles ou não? Você cortou os chineses? Será que o Na Mesa é censurado na China? E agora? Que isso? Cara, é Tim uma boa Jinping, pergunta. diga lá, Tim Jinping. Xi Jinping, se você tá acompanhando Na Mesa, fala se tu libera pra galera daí ou não. A galera usa VPN, né? A galera usa Comenta, VPN. VPN. comenta um OVNI aí. Se você... Galera, comenta um drone. Mas, Comenta enfim. um balão de ar. É, um balão de ar. E começamos Larissa, cortando a Lari. É isso, esse é o Na Mesa Começamos Raiz. cortando a Larissa. Começamos cortando a Lari. É pra Larissa, isso que como a é que gente... tá? Olá. Vai fazer parte. Esse ano tu vai falar mais. Pois é, descobri que voltei com a minha função, Aí, né? ó. Estamos ao vivo, graças a Deus. Aí agora eu posso conversar com o pessoal, já que vocês conversam entre vocês. Aí, eu ó. converso com o pessoal no A chat. gente é tipo uma é isso trindade, aí. a gente se basta. A gente, É isso. Que isso, a gente se mano? alegra um no outro. É. Tá, obrigada pela essa inclusão. Ô, Lari, agora eu vou Você te é a falar uma igreja. coisa. Tava fazendo muita falta a galera comentando ao vivo junto, Graças né, cara? a Deus, eu acho que fica bem melhor ao vivo. Eu Aquela também. que brigou pra ser... Pra ser não gravado. Pra ser gravado. Não, né? mas eu acho ótimo. Agora sim. É Agora, e maravilhoso. aí, já quero convidar, inclusive, boa. né? Pessoal, comentem muito. Aliás, quanto mais comentários, mais curtidas, essas coisas. Assim, quanto mais engajamento as pessoas têm durante o programa, mais a live ela vai chegando em outros lugares, né? A parada é simples, né? Se curte o programa, bomba aí de comentário. Boa. curtida. Compartilha, né? Até nas redes sociais, enfim. Então é bem importante isso aí. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Bem legal. E, inclusive, muitas pessoas com dúvidas, gente que discorda, concorda. Então, eu acho legal a galera participar e botar as perguntas, enfim. E a minha função volta, né? E eu trago Yeah, baby. aqui A para ser a a mesa. representatividade. É, eu represento vocês, povo brasileiro. E aí, eu trago pra cá, então, as perguntas, comentários. É isso aí. Muito bom. Tem Vai ser vinheta? maravilhoso. Vai rodar a vinheta ou não? Amigo. Vamos deixar hoje, de repente, vamos no simples. Vamos no feijão com arroz hoje. Vamos, de repente, aqui no... Ai, meu Deus só do na, céu. de repente... Aquela assim, ó, toca pro lado. vamos só, de repente, aqui... Pô, mas uma Ah, mesa, eu quero- tava conversando com um membro aqui, que quando eu venho na igreja, né? Ou quando Isso. quando Não, eu venho, o Bibo quando eu- é um frequentador assíduo. assíduo. Aqui, ó. Quando eu estou em Joinvile, estou na Onda Dura. É verdade. E O problema é conversando com estar em alguém... Joinville. Exato, não, que a gente viaja, né, e tal. Que Em isso. vários sentidos a gente viaja. E aí, encontrei um membro aqui da Onda Dura que veio para a Onda Dura. Eu tô rindo muito dos barulhos estranhos que tem acontecido Tá, aqui na minha tem um direita. sonido Mas aqui. tá tudo bem. Tá tudo certo, são táticas. Alex, where are you? Alexa! Alex, where are you? E aí, o que acontece? Ele veio para a Onda Dura por conta do Na Mesa. Olha, o Na Mesa é um legal. programa importante, evangélico. Ah, pô, que alívio. Aí passou... Pra quem não os sabe, unidos. tava dando um zunido aqui. Zunido aqui. E eu tenho, como eu sou vesgo, eu tenho uma audição privilegiada. Rapaz, isso aqui tava complicado. Sério que tem a ver o vesgo com Até porque compensa, né? Os sentidos compensam. O Demolidor, ele é cego, por isso tem uma super audição. Que legal, Viu? Olha aí. cara. Deus faz assim, pô. Eu era para ser surda e o meu olfato Deus é equilibra. aguçado. E, cara, sabe que o meu olfato também é aguçado? Só que eu não sei se é porque eu tenho desvio de septo. Daí canalizou, mexeu com algumas glândulas. Aí eu vou operar o desvio de septo, tomara que eu não Mas tem perca. bastante problemas, né? Vários. É visão, Isso- é olfato, Isso
nasceu, acabou escorregando. Não dá pra ver os psicológicos. Só na Esse é só o que a gente vê, Só né? na convivência. Mas dá pra ver a sinapse. Ô, Bibão, mas você sabe que eu já escutei outros testemunhos de pessoas que também conheceram e estão na nossa igreja hoje por causa do Na Mesa, cara? Cara, Na Mesa é muito legal. E aí, como tem onda dura, quantas ondas duras espalhadas pelo Brasil? 22. 22 igrejas. É muito legal que tem essa capilaridade aí do Na Mesa, na internet, e as pessoas acabam... tá funcionando a onda dura online? Porque Tá, claro. eu tenho que conversar com o responsável por esse setor. Sim, verdade. Porque as pessoas me perguntam e eu Que mando legal. lá um contato e, né, preciso saber que está funcionando isso Não, aí. tá rodando. Tá, rodando. ô, então, rodando preciso saber. mais do que nunca. Me passa o responsável que eu quero conversar com ele. Passa lá depois. Gente, Passa eu no quero dar RH. alguns recados para você que está aí do outro lado da tela, que está com a gente agora ao vivo e também você que vai assistir depois. Primeiro, a Lari já falou sobre curtir, comentar e eu quero te encorajar novamente a isso. Gente, curta, compartilhe muito, muito mesmo. Inclusive, não somente compartilhar assim nos teus stories, mas faz o seguinte, pega o link, manda no grupo da família, grupo da faculdade, manda para tudo que é lugar. Do curtir, no caso, já falei, Rodrigo. Agora vamos... Rodrigo. Inclusive, você pode compartilhar para tudo que é lugar, para tudo que é grupo, para as pessoas ouvirem sobre esse assunto, que vai ser muito bacana, muito legal. Uma outra coisa que eu quero dizer é que você também pode continuar contribuindo aqui para o Na Mesa financeiramente, olha que bacana. Não tirando a sua igreja local, mas você pode ofertar. De que forma, Rodrigo Bibo de Aquino, as pessoas podem Você ofertar pode, aqui? primeiramente, fazer um superchat aí. Muito Aliás, bom. o superchat é muito legal, porque você fica em destaque e até pode fazer uma pergunta utilizando o superchat, e assim a Lari consegue captar o seu, É isso aí. o seu superchat aí. Então, essa é a forma, dentro aí do próprio YouTube, certo? Se você quiser mandar um Pix também, pode ser feito um Pix, qual que é? joinville@ondadura.com.br, provavelmente. Aí, Acho quem esse você é vai o Pix. colocar ali no chat? Vamos botar no chat. Alguém vai colocar o Pix da Onda Dura, que dá pra você Isso, fazer no também, chat, que tá bom? isso ajuda. Ah, mas o Pix é da Onda Dura. É que não tem Pix Na Mesa, que o Na Mesa é da Onda Dura. Então você pode fazer, que isso nos ajuda aqui nas instalações. Trocar o teto, hein? Legal, não vai chover mais aqui dentro. Então isso aí, gente, ajuda a gente, porque troca de equipamento, enfim. Aí, essa espuminha aqui, sinto que precisa trocar. Essa espuminha tá com um cheiro de saliva, essa É espuminha só aqui. tu essa espuminha? Ninguém Não, usa. é usado pra tudo quanto é coisa, Isso, 300 ninguém mil usa coisas, mesmo. tá? E aí, o que acontece? É isso, você ajuda a gente a trocar espuminha com cheiro de saliva, você ajuda a gente aqui no Na Mesa, beleza? Então, Tem o teu desvio de septo. pode ser super olfato. Esse aí é o famoso desvio de cérebro. Tenho também. Então você pode fazer tudo isso e ajudar que este conteúdo e este programa evolua a cada vez mais. Afinal, somos seres que evoluem a cada vez que passa o dia aí na mesa. Ó, o desvio de cérebro aí, ó. Cara, vamos usar essa aí. Vamos, desvio de usar cérebro, essa. muito bom. Gente, gostei. hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bacana, que é avivamento, mover de Deus, algo que de fato tem acontecido e muito, e daqui a pouco a gente chama o nosso convidado. Mas antes, vamos fazer uma rodada aqui com a gente. Já temos o Ângelo Basso, já, gente, ou não? Já temos aí produção ou não? Alô, produção. Bem, o tema hoje é avivamento, certo? Avivamento, exatamente isso. Avivamento, e não somente olharmos de uma maneira analítica ou passiva para a situação, porque muitas vezes a gente falou sobre avivamento, Isso. ou comentou, deu pinceladas aqui, mas a gente acabou não aprofundando ou mesmo falando de que forma nós podemos responder a isso. E, ao que me parece, no Brasil hoje, e no mundo, na verdade, né, todos esses moveres de Deus, principalmente em Asbury, tem dado a nós uma espécie de encorajamento para que busquemos isso aqui também, né? Algo como, cara, de que forma nós podemos viver isso aqui nas nossas comunidades? Interessante até que pessoas de diversas tradições estão falando sobre esse mesmo assunto. E eu acho isso muito legal e muito bacana. Teremos ou não? Já? Esperar um pouquinho. Só me dá um não Só ou esperar sim? um pouquinho. Ok. Espera um pouquinho. Então tá bom, fechou. Tô em contato. Daqui a pouco o nosso convidado aqui. Pastor Lipão, vou começar contigo então. Como você enxerga, primeira coisa, a questão do avivamento? O que seria um avivamento? Cara, avivamento eu enxergo como um despertamento coletivo do povo de Deus, que obviamente é uma obra gerada pelo Espírito Santo. Não dá para saber muito bem como esse despertamento começa. Se ele começa por mudanças de atitudes ou se ele começa por um derramar de Deus que faz as pessoas mudarem de atitude. O fato é que quando há um avivamento, há um despertamento e uma mudança de atitude que tem reflexo a médio e longo prazo. Então, a gente vai
categorizar como um período de avivamento depois de anos, que a gente vai ver os frutos daquele período de avivamento. E até, inclusive, eu fico... não é preocupado, não é a palavra certa, mas eu fico meio ressabiado com a rapidez que as pessoas têm de querer definir algumas coisas, sabe? É avivamento, não é despertamento, não é emocionalismo, não é... Tipo, cara, vamos viver. Vamos pegar um exemplo aqui. Teve um avivamento em Asbury, né, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. Que, inclusive, é uma tradição de avivamento. Exatamente. Né? E aí, tem um pernilongo aqui. Aí, uma galera assim, ó. Não é avivamento porque a gente tem que ver os frutos. Primeiro que é o seguinte, a parada tá acontecendo. E lá em Asbury, a gente ficou sabendo de frutos como a palavra a centralidade de Cristo, conversões, arrependimento de pecado, seriedade, reverência. Cara, uma coisa muito linda, assim. Enfim, a palavra sendo pregada, Cristo no centro, inclusive até curas físicas aconteceram. Não houve muitas manifestações de línguas, né? Alguns até talvez questionaram a legitimidade por não ter muitas manifestações de línguas, ainda que tinha, só não ocupava a plataforma, né? Mas, né, como o próprio Jesus falou, teve muitas tradições ali e tal. E aí alguns questionavam, porque os avivamentos são marcados por mudanças sociais. Essa é uma característica dos avivamentos. Ele acaba tendo repercussões para além, né, do movimento, ele acaba tendo repercussões sociais. E aí o que é interessante? Os avivamentos ao longo da história foram marcados por isso, né? Uma mudança, de alguma forma, pelo menos na cidade que aconteceu. Enfim, há uma mudança social, né? Algum benefício para a sociedade, de forma geral, em várias áreas, enfim. Só que é interessante que a Asbury vem da tradição metodista, que é uma tradição que, por si só, seja avivada ou não avivada, já tem muita causa social, né? Já é muito ligada a isso. Então, assim, eu me precipitei, eu achei que muito precipitado para pegar esse bonde do Pastor Lipão, de pessoas dizendo que não era um avivamento. Para mim era claro que era um despertamento, e se é um despertamento, provavelmente no futuro será chamado de avivamento, depois que, né, a gente passar e fazer análise. Agora, você dizer que não é, cara, sabe? Porque não dá para ver ainda as questões sociais, sabe? Não dá para ver, até porque já era a tradição da faculdade e do metodismo, da onde a faculdade faz parte, essa questão de ação social e tal. Então já está ali embutido, entendeu? Exatamente. E o que eu penso, cara, é que o despertamento por si só já é muito valioso. Exato. Só o fato de ter um monte de jovem lá adorando a Deus 24 horas por dia. De forma voluntária, apaixonado, já é maravilhoso. Já é motivo para a gente curtir, compartilhar. Porque, inclusive, isso em um contexto americano que tem cada vez mais se tornado cético, endurecido. O povo, em grande medida, tem saído das igrejas, o evangelicalismo tem decrescido nos Estados Unidos, então... Ou tem se aculturado, né? O que tem acontecendo muito nos Estados Unidos é isso, tá se misturando demais com uma espécie de cultura, enfim. Exatamente. Então, mas eu quero pegar esse teu gancho aí também, porque é muito legal, porque a palavra avivamento traz essa ideia de que algo está sendo avivado. Ou seja, algo não está tão bom ou está caminhando para a morte, então Deus sopra, né? Ele traz a vida. A gente não está dizendo que a faculdade de Asbury em si estava morrendo, então Deus soprou. Não. Mas provavelmente utilizou aquela faculdade que já tem uma tradição de avivamento. É uma outra coisa que as pessoas também não sabem. Livro aqui, Qual que é o livro? Mostra para a galera aí. Fogo do Avivamento. Tem um capítulo reservado para falar sobre diversos momentos onde houve um despertamento em Asbury. E, na verdade, o primeiro, eu estava vendo aqui, aconteceu em 1905. Olha só. Inclusive, legal. Esse livro ele foi lançado em 2015, cara. Aqui no Brasil, né, pelo menos, era pela Ragnos. Eu não sei se esse daqui é Ragnos ainda. Esse é outra, o United Press, que não existe mais. Mas tem o selo editorial da Ragnos ainda, né? Tanto que nas referências bibliográficas ele é Ragnos, Mas ele foi lançado em 2015. E, assim, ele é um livro que, em 2015, então, já falava sobre essas ondas de avivamento. Ele termina o livro, basicamente, os capítulos finais sobre Asbury, e sobre essas ondas de avivamento que aconteceram. Muitas coisas que estão relatadas aí são iguais ao que foram relatadas e até... Quer ver? Olha aqui, ó. Tem um episódio em 1905, outro episódio em 1908, outro episódio em 1950, outro episódio em 1958, outro episódio em 1970. Deixa eu ver.
Isso, eu lembro, eu sabia acho que desse de 70 era 70. o último, Parou em 70. Parou em 70. Então já tem uma tradição. Então não quer dizer que ali a faculdade de Esbro estava morrendo, então Deus mandou um avivamento para aquele local. Mas até porque esse local já é marcado por isso. Gente, para quem não sabe, nessa universidade tem um cara chamado Craig Keener. Maravilhoso. Simplesmente Ele estava servindo na diaconia, né? Cara, um dos maiores teólogos vivos, tá bom? Estava sendo recepcionista no avivamento de Esbro, tá? Isso é Esse cara, maravilhoso. e o Craig Keener, ele não é só um teólogo, um dos maiores teólogos acadêmicos que nós temos. O Craig Keener é um cara que tem experiências de profecia, de sair, de levantar do escritório dele e entregar a profecia na rua da casa dele. Né? Ele relata isso no livro O Espírito e a Igreja dele, que é Ele sensacional. é muito famoso no Brasil pelo comentário histórico-cultural do Antigo... Do Novo. Ele Testamento. escreve do Novo. Enfim, mas ele tem Aquele agora... A laranjinha com CPAD preto, lançou o pela vida comentário... nova. Ele tem um comentário de Atos que é 3 volumes gigantesco, que é obra de referência. Mas, enfim, o fato é o seguinte. É uma universidade que está embebida nessa ideia, que já ora por avivamento há muito tempo. Tanto que a galera que participou do avivamento da década de 70 estava agora, sabe, poxa, muito feliz que aquilo que aconteceu com a gente quando nós éramos jovens está acontecendo agora com esses jovens. Que legal, mas o que é? Deus utilizou Esbro, sem sombra de dúvidas, para atiçar esse tema. Porque, gente, é o mundo inteiro começou a falar, né? O mundo evangélico começou a falar sobre avivamento. Eu não sei como é que foi na Europa, eu até esqueci de conversar com amigos meus europeus, assim. Mas, mano, o mundo aqui ocidental falou sobre isso, sabe? Tudo bem aí? Ela só puxou pra trás pra atacar a borracha em ti. Não, eu ia... É porque vamos entrar agora. Vamos com o entrar agora. convidado. Com base? Enfim, Ok. sensacional. E aí, avivamento é isso. Deus traz isso pra gente. Vamos avivar. E sem sombra de dúvida, nos Estados Unidos, que vive essa crise evangelical e tal, cara, foi uma mensagem pra eles. Vamos avivar a nossa obra. Pode chamar nosso Que convidado. bacana. Quem? Nós vamos chamar aqui. Ângelo. Vamos chamar. Então vamos lá. Ângelo. Ângelo Basso, está com a gente, meu caro? Em casa tá aparecendo, tá? Ah, tá, ok. Ai, Eu ia falar, bom, casa. acho que a pessoa Ô, vai- Ângelo Vaso. Tudo bom, cara? Fala, Ângelo! Como é que você tá, meu? Welcome. Tá nos ouvindo? A gente tá te ouvindo, Ângelo? E agora? Vamos ver. Desmuta o teu, Lari. Vamos lá. Aí, ó. É o Brasil inteiro! Gente, é o seguinte, problemas técnicos. Mas vai entrar. Vai entrar. Sanduíche. Mas enfim, o que eu tava Ok. falando, então, é muito legal que essa ideia do avivamento, né? Quando a palavra de Deus é pregada, inclusive, eu estava contando aqui um off-topic, mas o sermão, que de alguma forma começou, né? Não foi o sermão que gerou isso, quem gera é Deus. Mas o último sermão pregado, que a partir dali a coisa não parou mais, o próprio pregador falou sobre Jesus Cristo nos amar, a centralidade do amor de Cristo, Isso sabe? mesmo. Esse era o tema do sermão dele. Ele mandou uma mensagem para a esposa dizendo que, poxa, acho que o pessoal não foi boa a minha mensagem, acho que eu não entreguei direito o recado e tal. Tipo um desabafo do pregador. Tipo um desabafo do pregador para sua esposa. E, cara, e aí o que é lindo em Esbro é justamente isso que, primeiro, não foi programado, a coisa... Inclusive, esse culto que eles fizeram ali, o Ângelo vai poder falar melhor pra gente, mas esse culto que eles fizeram ali, eu tava vendo num relato de um dos professores de Esbro, do seminário teológico, que é na frente, né, do galpão que aconteceu tudo isso, eles falaram que isso é meio que uma programação normal. Toda quarta-feira parece Isso. que tem esse culto O lá. culto dos estudantes. Entende? Então, É um culto era regular. algo que entrou na rotina, mas de repente a rotina ordinária se torna algo Isso. extraordinário. E algo que o pessoal vem clamando e tal, né? Com certeza havia um pedido, né? Queremos viver o que já vivemos e tal. E Deus atendeu. E virou esse fenômeno, né? No mundo ocidental. E então é isso, né? Deus chamando, olha, eu avivo a minha obra, né? Eu sou responsável por ela. E é muito legal que, né? Pessoas, né? O Ângelo, que vai entrar daqui a pouco, pegou um avião, foi para lá. Outro amigo meu pegou o avião, na metade do caminho acabou. O avivamento já tinha, né? O avivamento tinha encerrado e tal. Que, aliás, é uma coisa... Eu vou dizer pra tu, eu tava comprando a passagem. Eita, cara! Aí eu falei, cara, eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá a organização da coisa, tal. Até eu falei com o Ângelo, inclusive. Falei, mano, como que tá lá, tal, você acha que vale a pena ir, papapá.
Aí entrei lá na universidade, vi a nota deles lá, tal, enfim, falei, aí eu segurei a bronca. E sabe o que é muito legal do avivamento de Asbury? Alguns relatos que eu andei, assim, eu li bastante sobre, né, na época que estava acontecendo e tal. Inclusive, recomendo o perfil do Marcondes, é amigo do Baso, amigo da Carol, e ele falou, tem umas reflexões muito legais sobre avivamento. Mas, cara, é muito legal porque tinha uma peculiaridade ali no avivamento de Asbury, que não tinha uma figura central, né? Você não ouvia falar do nome, sabe assim, tipo, o pastor tal, o professor tal, né? A gente ficou sabendo do Craig Kinner. Inclusive, passou por várias pessoas renomadas lá, né? E muita gente foi e não falou, né? Sim. Quando o pastor Lipão fala que pessoas renomadas ficaram sentadas no banquinho igual todo mundo. E vários influencers gospel passaram por lá e meio que, né? Às vezes até para dar uma tentada, uma surfada na onda. Não, cara, é a galera da universidade que tocou do início ao fim o rolê. Que eu saiba que passou lá, por exemplo, passou o Brandon Lake. O Brandon Lake que ganhou o Grammy agora 2 meses atrás. Olha aí. Passou o Rick Wilkerson Jr., passou vários pregadores, cantores. E a galera do Maverick também passou lá. Olha só, cara, e mano, né? E não, é a galera, assim, é Deus que está fazendo, então ele usa quem ele quer e tal. E, cara, inclusive, no dia que um amigo meu tava lá, ele até encontrou o Ângelo lá. Ele falou que no dia que ele tava lá, chegou uma galera com chofar. Tá ligado? Mano, chegou. E, velho, educadamente eles pediram pro pessoal parar. Aí também chegou uns brasileiros com bandeira do Brasil, né? E, mano, e agitaram lá e tal, e eles pediram pra parar. Ou seja, tinha um perfil, né, diferente, por exemplo, de um Azusa. Eu achei muito sóbrio. Sóbrio, que é um avivamento sóbrio. Só que, cara, eu tenho 3 amigos que passaram por lá. Era uma coisa sóbria, você não tinha exageros. Só que, mano, diz que a presença de Deus, ela era muito, assim, sentida. Sabe, todo mundo já sentiu a presença de Deus aqui, né? Eu não sinto a presença de Deus em todo culto que eu vou. Mas tem culto que tem uma série de fatores. É diferente, né? Que, cara, eu tô mais sensível, eu tô mais ligado e tal. Então, diz que era essa sensação. Tipo, mano, a presença de Deus, né? Cantando os hinos normais lá e tal, entendeu? Palavras simples e assim. E, cara, a coisa durou o quê? Durou 2 semanas e pouco, né? Tipo, de forma ininterrupta, assim. E, cara, sensacional. E continuaria durando, né? Só que daí o que acontece? Aí vem nós vivemos hoje em 2023. Então, hoje, é uma coisa que o pessoal também tem que entender, assim. Existem limitações da lei em relação à segurança, né? Inclusive, eu li uma carta de uma aluna lá de Asbury, que ela falando dessa preocupação, né? Pessoal, se puderem, não venham mais, porque já tá cheio aqui e a gente precisa, né, poupar. Tanto que já estavam fazendo filas, né? Já estavam fazendo meio que um revezamento para entrar... Para entrar na cidade. Para entrar na cidade, cara. Olha isso, cara, que sensacional. Porque estava abarrotada a cidade, todas as hospedarias ocupadas. Exato. Na verdade, foi a prefeitura da cidade que pediu, enfim, entrou em contato com a universidade para poder modificar ali a programação e tudo mais, né? Isso. Que doideira, cara. É muito legal. Mas muito legal saber, né, cara, que ainda nesse tempo, né, nós estamos vivendo algo nesse sentido. E aí, cara, até uma das coisas interessantes, né, porque nós estamos experimentando, de certa forma, eu acho que foi o Jay Bauman que postou alguma coisa assim no Twitter. Se eu não me engano, a Kawane me mostrou. Que é o lance de, tipo assim, vocês também estão percebendo algo diferente nos louvores de vocês? Vocês também estão percebendo algo diferente na comunidade de vocês? E, cara, a gente até comentou no último discipulado. Cara, nós temos percebido aqui na nossa igreja algo diferente acontecendo nos cultos mesmo, assim, né? Acontecendo já de uma atmosfera diferente mesmo, no ambiente de louvor. E até... Inclusive, nós começamos um dos cultos... De recepção da palavra e tudo mais. Né? Isso, e até uma coisa interessante, né? Nós começamos mostrando umas matérias da CBN que fez sobre o avivamento de Asbury, num dos cultos, assim. E eu falei pra galera aqui no culto dos jovens, né? No Soma Universitário, eu falei, cara, eu não sei se isso é caracterizado como um avivamento nos 12 sinais de uma verdadeira espiritualidade de Edwards e de grandes teólogos aí. Eu não sei se isso encaixa. Eu só sei de uma coisa, eu desejo isso aqui na nossa igreja. Tipo, eu desejo isso com a gente, entendeu? Sim. E esse deve ser o nosso coração, né? Cara, esse é o nosso desejo. Deus faz isso com a gente também, sabe? Enfim, desejoso, eu acho ansioso. Que essa é a grande reflexão de Asbury, né? A reflexão, acho que não é nem tanto... Por exemplo, não tem essa vibe de... vamos ficar fazer 3 dias culto cantando. ininterrupto. Não é isso. Mas é tipo... Cara,
a gente precisa ter mais fome por Deus, a gente precisa ter mais paixão pela presença de Deus, mais zelo pela presença de Deus e assim por diante. E Asbury me fez refletir muito sobre esse assunto e acredito que, inclusive, enfim, talvez espiritualmente ou não, ou intuitivamente, ou seja lá o que for, de alguma forma reflete no meu pastoreio, reflete na pregação, reflete na maneira como, depois desse episódio, eu estou enxergando algumas coisas na vida da igreja. Né? Maravilhoso. Sensacional. É isso aí. Uma outra coisa, eu não sei se eles já estão com o Ângelo lá. Daqui a pouco eles colocam. Estão com o Ângelo ali, no celular da Lari. Agora, se estão com o Ângelo lá, não sabemos. Mas o boné do Ângelo é muito legal, inclusive. É do Bubba Gump? O que é? Não, isso aí é Base Pro Shops. Isso aí é febre nos Estados Unidos. O que é Base Pro Shops? Cara, é uma loja, só coisa bizarra. Momento curiosidade aqui no Na Mesa. É uma loja, uma mega loja, Renner. que tem alguns lugares de caça, pesca. É muito legal a loja, muito legal mesmo. Entendi. Você vai e passa o dia lá, tem arma, barco, tem coisa arada. Enfim. Ah, tô ligado. Eu vi no Gente Grande uma loja Mas assim. esse boné, não sei por que ele virou febre, assim. Pô, que da hora, hein? Que legal. Aí é legal quando vira uma febre. Baratinho lá, tal. Uma enfim. febrezeira, E aí Que pegou legal, todo cara. mundo. Bom, enfim, diante disso, Heavy, vamos tocar a conversa aqui, vamos ver se o Ângelo entra aí. Mas, Heavy, qual que é a responsabilidade agora? Por exemplo, uma das coisas que a gente viu lá, uma das coisas que a gente viu A gente não viu, né? A gente ouviu falar, sacanagem. que a gente ouviu, nunca vi nem ouvi falar. Mas o que a gente ouviu foi que diferentes tradições estavam presentes. Do nada o microfone do Bibo. Do nada o microfone do Bibo saiu. Deu certo, Lari? Vai dar, vai dar. Vai dar? Então tá bom. Tava Uma lá. das coisas que a gente viu foi uma diversidade na unidade. Uma diversidade nas tradições presentes. Teve um texto, um dos primeiros relatos sobre o que tinha acontecido em Asbury, que era metodistas, presbiterianos, congregacionais, pentecostais, várias tradições presentes nesse mesmo mover, por assim dizer. Como é que tu enxerga isso para o tema? Uma pausa, vou te cortar porque a gente é amigo. Não, porque tu falou do primeiro relato. O primeiro relato que eu fiquei sabendo era de um presbiteriano. Olha só. E tipo assim, e que quer ou não tem fama, assim, né, de ser ligado nessas coisas, assim. E ele falou que o que ele viu lá, tipo, foi legítimo, assim, né? Então foi de eu um fiquei presbiteriano e tal, que, cara, fui lá e realmente é algo genuíno que tá acontecendo lá. Muito legal, né? Cara, o meu professor, cara, um dos meus professores mais conservadores, que é o Paulo Vale, de grego, ele, bem tradicional, ele postou sobre isso. Eu fiquei impressionado quando ele postou sobre isso, que eu falei, cara, interessante que... Porque assim, né, esses outros... Ele até mudou o nome para Paulo Monte. Tá. Agora ele tá... Paulo Monte. Ele saiu do vale, tá no monte agora. boa a Sensacional, pegadela. hein? Ei, ele tá em casa? Tá Vai. com a gente? Fala, Ângelo Basso! Profeta, como é que tu tá, dos meu? Fala, metralhadora de Jeová. Vai tocar fundo da grota hoje? Hoje nós vamos tocar o fundo da grota, né? Aumenta o teu. Equipe não está saindo Mas na a gente ouve caixa. no teu, a gente Vamos ouve no ver. teu. Tudo Isso. bem. Mas em casa o povo tá ouvindo? Agora vai, ó. Agora vai o eco. Ô, tira da caixinha, ó, galera. Seguinte, ouve o Bibo aqui. Tira da caixinha aqui, a gente vai ouvir só no celular da Lari. Vai lá. Vamos ver então. Vai lá, tira da caixinha. Ângelo, fala com a gente, Ângelo. Teste som. Show. A gente tá te ouvindo Agora eu tô bem. te ouvindo. Ângelo, diz aí, meu, como é que tu tá em Porto Alegre, meu? Ah, de novo esse, Chase? Sempre que o Ângelo vem aqui, uma barbaridade. O gaúcho dele é melhor, cara. Me diz uma coisa, minha imagem tá aparecendo só nesse celularzinho ou tá aparecendo aqui, assim, bonitão no YouTube? Eu acho que tá aparecendo bonitão no Tá, YouTube. tá, em casa Mas se tá. aparecer pequenininho também até. Então vou usar os dois, né? Na verdade, se tu aparecer pequenininho, é uma libertação, né, meu? Exato. Ai, Deus ia fazer uma obra, né? Mas Deus vai fazer. Espera 2 anos, espera 2 anos. Mas aí, Tô Ângelo, malhando. você tá ouvindo a gente bem? Tá ouvindo a gente bem? Aham. Fera. Aham. Temos perguntas. Temos perguntas. Faça. Ângelo, cara, compartilha. A gente tava aqui batendo papo aqui, tentando trazer uma série de suposições sobre o que aconteceu lá e de relatos. E a gente quer ouvir de ti, cara, que teve lá. Como é que está esse óleo escorrendo pela barba de Arão? A presença ungida, né, varão? Nossa.
Ô, Ângelo, cara, o que te motivou a ir pra lá e como é que foi estar lá, cara? Rasga o verbo. Cara, o que me motivou a ir pra lá? Tu já viu aquele filme, acho que é Twister, dos caras que caçava... Caralho, sabia que quando eu pensei na galera indo pra lá, eu lembrei desse filme, velho? Cara, Twister, eu lembro até do elenco. É um filme profético, velho. Ellen Hunt. Caçando o Twister. Então, tipo assim, eu sempre gostei desse assunto de avivamento, sempre foi um negócio que mexeu comigo na minha adolescência e tal, sempre mexeu comigo, sempre estudei sobre isso. E então eu queria ir lá ver, não porque eu acho assim que precisava ir lá para estar mais perto de Deus ou qualquer coisa assim, como se Deus não fosse espírito e não estivesse em todo lugar, jamais, né? Mas eu queria para ver o fenômeno em loco, né, de fato. Alguém chegou e falou postou embaixo de alguma coisa que eu falei que eu estava indo para lá, e eu falei, pra quê? Deus está em todo lugar. Eu falei, pá, velho, vai ler a história da igreja e ver que o George Whitefield foi visitar o Edwards para ver o avivamento que estava acontecendo com o Edwards. Então é normal que as pessoas viajem de um lugar para o outro para ver, só que isso é normal nos Estados Unidos e talvez um pouco na Inglaterra, né? Então é uma coisa normal entre eles, assim, visitar e tudo mais. E eu acho que influenciado por essa cultura, nos livros que eu li e tudo mais, eu acabei indo visitar por causa disso. Agora, o que é que eu vi lá? Eu vi muito amor, cara. A experiência do amor de Deus era muito forte, assim. Mas, basicamente, não era assim... vou cair no chão, me estribuchar, vou ficar falando em línguas. Era, basicamente, uma realidade sobrenatural para a conversão de jovens estudantes. É isso que estava acontecendo lá. Que louco, cara. Legal. Não era... e aí o resto era efeito colateral que a gente, veiaco, tava indo pegar com, sabe, da rebarba que rolava do que acontecia com os outros. Mas na real que o avivamento foi que no culto de quarta-feira, o culto de capela, né, que eles chamam, eles pararam um dia lá e foram buscar Deus. Teve o culto, teve a pregação, Romanos 12, o rapaz pregou sobre Romanos 12, e aí terminou o culto, foi 8 de fevereiro. Terminou, né? Teve apelo e tal. E aí uns 5 a 7 jovens ficaram ali no altar, e aliás, o altar deles é um altar maravilhoso, né? Que tem um negocinho acolchoadinho, você botar o joelhinho e ficar ajoelhado um bom tempo orando. Aí... Aí o segredo do avivamento, hein? Aí o segredo do avivamento! Tem que acolchoar o lugar na entrada, na frente. Aí... Chega de milho. Aí o que acontece? Os jovens foram ali pra frente, tem uma foto até desse momento. E eles ficaram orando, porque a pregação basicamente falou sobre o amor de Deus por nós, mas também sobre uma entrega sacrificial em relação ao amor de Deus. E eles começaram a orar pedindo que Deus viesse com aquele amor, mas não porque eles queriam se sentir amados por uma experiência, queriam ter uma experiência psicológica e tal, mas porque eles queriam que os colegas deles de faculdade fossem tocados pelo amor do Senhor. E aí eles persistiram orando, e oraram mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e essa oração durou 15 minutos, meia hora, 40 minutos, ela foi estendendo, e aí o ministro de louvor pensou, tem um vídeo dele falando, vamos tocar mais uma música então. Aí tocou mais uma música, e aí orou mais um pouquinho, mais uma meia hora, e aí o que eu interpretei que aconteceu? Quando rompeu aí uns 40 minutos, 1 hora, 2 horas, que esses meninos não saíram da plataforma, da frente ali, do popular altar, a gente sabe que não é altar, mas conhecido altar, que esses meninos não saíram dali e que os líderes não tinham coragem de terminar o culto. Acho que vocês já tiveram essa sensação. Todo mundo que tem assim, bom, vou falar um negócio aqui generalista, mas eu acho que é verdade. Todo mundo que tem um mínimo de sensibilidade já deve ter tido pelo menos uma vez na vida uma experiência de que
dá constrangimento terminar o culto. É verdade. Que a gente termina, mas a gente termina quase que com vergonha de dizer assim, gente, me perdoa por dizer amém, sabe? Porque é uma presença... O backstage, os inimigos do avivamento. No Orkut tinha uma comunidade que chamava Tesouraram Minha Adoração, né? Aí, né? Que é quando o pastor só fala amém, glória a Deus. Ou quando o pastor repete as frases da última música, né? Quero que valorize o que você tem. Então, assim, Ângelo, os caras ficaram com... Oi? Não sei se tu terminou de falar desses relatos aí, senão continua. Eu falo até amanhã sem nem pensar o que eu tô falando, pode interromper. Tá, legal. Ô, Ângelo, uma coisa que a gente até alguém colocou aqui nos comentários, e foi uma discussão durante o avivamento de Esbor. Aliás, está rolando alguma coisa lá ainda, Ângelo, ou já acabou? Então, é que assim, ó, lá tem o culto toda quarta-feira. Isso é uma coisa que acontece lá, tá? Outra coisa é o fato de que foi um monte de gente para lá quando começou o mover. Por causa disso, as pessoas tem uma igrejinha lá que é de um dos caras que estava ajudando lá e acho que nesse local e ali ao redor da universidade tá rolando reunião direto. Tá? Mas não assim, toda hora sem parar, né? Mas todo dia. Legal. Ângelo, a minha pergunta para ti é a seguinte, quando veio, estourou Esbor, foi o contato de muita gente com o conceito de avivamento. Porque, por exemplo, quem te acompanha, né, quem acompanha a Carol, enfim, o próprio Bibotalk, o próprio Na Mesa, já falaram sobre avivamento, mas é uma coisa esporádica. Falamos sobre avivamento. Beleza, o próximo tema é qualquer outra coisa. E até mesmo você, né, fala bastante sobre isso, mas não fala só sobre isso. E o que acontece? Esbor foi o primeiro contato de muita gente com esse tema do avivamento. E aí acaba rolando muita confusão e tal. A pergunta que eu queria te fazer, até para ajudar a gente a discernir isso, avivamento, ele tem uma fórmula que deve ser seguido, um roteiro? Todo avivamento tem esse roteiro? Ou há margem para particularidades, há margem para coisas que são diferentes, ou não? O que é um avivamento, ele tem essa marca, essa característica? Porque houve muita essa discussão agora durante o período em que rolou Esbor, né? Bom, eu vi uma coisa que o Iago falou bem interessante, que quando a gente vai definir avivamento, a gente tem que sacar dos elementos da teologia histórica e não da teologia bíblica ou da teologia sistemática. Então, você não tem uma definição bíblica de avivamento, tá? Você pode trazer uma definição assim, avivar significa isso, mas você não tem... Assim como você não tem a palavra trindade, né, na Bíblia, mas você tem a realidade da trindade na Bíblia, da mesma forma, você não tem a palavra avivamento na Bíblia, mas você vai ter vários elementos que vão te ajudar a entender avivamento na Bíblia. Mas você não tem uma definição, porque a definição de avivamento vem da teologia histórica, tá? Então, o que acontece? Eu acredito que, ainda que é meio óbvio que existem algumas características que nós vamos perceber nos avivamentos, o fato é que o avivamento, o primeiro despertamento com Jonathan Edwards, ele estabeleceu certas coisas que eu acho que as pessoas, quando olham para esse primeiro despertamento e para algumas experiências relacionadas com ele, e parece que aquele é o padrão, e tudo que não for como o primeiro despertamento do Jonathan Edwards não é avivamento. E eu acho que isso é um problema, tá? Ou seja, é como se Edwards fosse o padrão que vaticina o que é e o que não é. Por quê? Porque ali você tem pregação do evangelho super calvinista e arrependimento assim, de pessoas chorando por horas, quase morrendo tanto de chorar, pecadores das mãos de Deus, e não é que isso, a gente acha maravilhoso do que aconteceu. Mas eu não acho que essa é a única definição. E aqui nós temos um fator, que eu vi você comentando antes, né, sobre avivamento, que a gente não pode... Pelo menos eu também concordo. É muito difícil você dizer que algo é um avivamento. A gente vai dizer anos depois, né? Só que Edwards dizia que estava no meio de um avivamento. Ele dizia que o que ele estava vivendo naquela época era avivamento. Então, eu diria que fechar em tentar fechar características de isso, se não tem isso, não é avivamento. Dependendo da atitude da pessoa, a pessoa pode ter uma atitude de polícia de Deus,
do tipo assim, vamos aqui investigar, ver se isso aqui é avivamento mesmo, para no fim das contas investigar para ver se é avivamento ou não, para que Deus me livre aconteça comigo. Não, que Deus me livre, que Deus mande avivamento na minha igreja. Deus me livre disso acontecer. Então tem muita gente que tem essa atitude. E eu acho que isso é errado, assim, porque para a alma faminta, qualquer amargo é doce. Então, assim, para quem tem fome de Deus, qualquer gota é chuvarada. Então, eu não estou estressado, é avivamento, Asbury, não. Cara, eu quero ser tocado por Deus, eu quero, sabe? Boa, óbvio, boa. A gente quer o verdadeiro, a gente não quer falsificação, falso evangelho, nada disso. Mas, às vezes, as pessoas querem ter muitos padrões. Para mim, avivamento é definido como... Eu tenho aqui uma lista de definições dada por homens da história da igreja, que eu peguei aqui. Mas a minha é quando Deus se muda para a cidade. Quando há uma intensificação da presença de Deus, uma coisa intensa da presença sobre a cidade. Para mim é isso. Avivamento é isso. Veja, existe uma diferença do fenômeno e daquilo que precede, daquilo que vem antes e daquilo que vem depois. Então eu gosto de diferenciar, quando eu ensino, eu falo que tem essas três coisas. Tem o fenômeno, tem o que vem antes e tem o que vem depois. Então, às vezes, quando a gente fala as características do avivamento, a gente está falando de coisas depois. Por exemplo, transformação social. É depois. Uhum. Muita oração. É antes. Arrependimento. Aí já é uma coisa durante. Né? Boa. Mas, então, entendi. A gente tem que cuidar. Para mim, Atos 2. O Espírito veio sobre um monte de gente. Isso é uma explicação muito clara para a pessoa entender o que é avivamento. Agora, o Espírito vem de várias formas. O Espírito não vem só daquela maneira que vem em Atos, porque o que aconteceu em Atos foi uma teofania. O Espírito só vem de maneira teofânica? Não, ele pode vir de uma maneira calma. Ele veio com Elias de uma maneira tranquila. Então, podem ter várias maneiras do Espírito Santo vir. Uhum. Ô, Ângelo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Quando tu chegou, assim, tu tava na fila, tu entrou e tal, o que tu sentiu? Tu sentiu algo diferente? Você tentou traduzir assim, amor, amor, amor? Você falou alguma coisa, a presença, alguma coisa, sim, você postou nas suas redes sociais e falou um pouco aqui. Como é que tu descreve esse momento, cara? O sentimento exato desse momento e das pessoas ao entorno? Cara... no primeiro dia eu estava muito agitado, porque eu saí do nada aqui do Brasil, foi muito do nada, e cheguei lá agitado, entrei na fila assim, ansioso, e aí tinha um irmão que era amigo dos líderes e que me conhecia, me tirou da fila, me colocou lá dentro da reunião. E aí, sabe aquela agitação toda na cabeça, né? Eu entrei e eu sentei no segundo andar. Quando eu sentei, uma irmã lá na frente pegou o microfone e falou assim, uma irmã da liderança falou assim, pastores, se vocês quiserem vir aqui, orar pelas pessoas, ministrar elas, não venham. Descansem. Esse é um tempo para vocês descansarem na presença de Deus. Uau. Maluco. Bem que tu tá precisando, né, Ângelo? 4 horas. Eu chorei por 4 horas sem parar. Só de ouvir essa menina falando, pastor, descansa. Eu comecei a chorar. E aí eu recuperava. Eu falei para meu amigo, um amigo meu, mandei mensagem para ele, eu falei, eu fui atacado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faltou com respeito comigo. Porque, gente, era tanto ranho, era tanto choro, que uma velhinha veio me acudir. E eu só consegui explicar o que aconteceu da seguinte maneira, porque eu fiquei pensando assim, cara, era uma faculdade metodista, sabe o que eu senti? Meu coração estranhamente aquecido. Olha aí. É literalmente isso que eu senti. Porque meu coração parecia que batia forte, era um fogo de... Eu sentia que Deus me amava e que eu amava Deus e que eu amava as pessoas. E aí, assim, veio isso depois de 1 hora e pouco, assim, sentindo aquilo queimando, veio uma moça orar por mim. Isso logo quando eu cheguei. E ela começou a falar assim, eu tô tendo uma visão do seu coração pegando fogo em chamas para Jesus. Exatamente o que eu estava sentindo. E aí depois ela orou várias coisas que não testificou nada. Aí, olha que interessante.
Mas isso que ela falou do fogo testificou muito. No que ela saiu, uma senhorinha que estava sentada na minha frente virou para mim, apontou o dedinho assim e falou: na hora que aquela moça falou de coração em chamas, Deus falou comigo para falar para você. Quando eu estava 1º de janeiro orando, Deus falou comigo que 2023 era o ano do coração ardente. Deus está colocando fogo no seu coração para você voltar para o Brasil e perguntar para as pessoas: seu coração está queimando por Jesus? Cara, se terminasse ali e eu fosse embora, valeu. Porque um coração pegando fogo por Jesus vale todo o dinheiro do mundo, vale viajar, vale peregrinar, vale... E eu, como pastor, a gente trabalha tanto que às vezes a gente esquece que a obra é mais fruto de permanecer na comunhão, que aí a gente frutifica, do que todo esforço e faz força. Então, eu senti a presença do amor de Deus. Só que isso foi o 1º dia. No 2º dia que eu consegui raciocinar o que estava acontecendo, que eu consegui olhar, eu parei e olhei. E aí eu entendi. Eu estava parado, eu entrei, eu fiquei 2 horas na fila. E aí eu entrei e eu fiquei nas primeiras fileiras embaixo. Só que na minha frente tinha 3 ou 4 fileiras vazias, com cordinha, tipo quando a gente coloca assim, vai fazer conferência e deixa a cordinha assim, para as pessoas não sentarem. Aí que vem um negócio mais profundo que é assim, o que é de fato Asbury. Eu entrei e eu fiquei assim, pô, essas cadeiras aqui, um monte de gente na fila. Na hora que eu pensei isso, eu sentei, o cara lá, o jovem lá que é o líder, subiu e falou: gente, talvez vocês estão olhando essas cadeiras aqui pensando, tanta gente na fila, por que essas cadeiras aqui estão vazias? Elas estão vazias porque nós colocamos elas aqui como um lugar especial para os estudantes, os jovens universitários. E aí eu lembrei, tinha 2 filas. Tinha uma fila que demorava 2 horas, que era que a gente estava. E a outra era para quem tinha menos de 25, que era estudante universitário, entrava mais rápido. Que da hora. E ele falou: nós estamos aqui porque nós queremos ver eles salvos, nós queremos conversão e tal, tal. E ele falou assim: quem sabe você deve ter algum parente que tem menos de 25 anos de idade e você daria sua perna esquerda para ver a conversão dele. Então nós vamos orar por eles agora. Cara, eu comecei a orar pelos meus filhos, eu comecei a orar pelos jovens do Brasil. E beleza. Passou, teve palavra, louvor, palavra, louvor, palavra, louvor, senta, levanta, palavra, louvor, senta, levanta, vai no banheiro. E eu tô ali sentado. Aí eles começaram a falar: vamos ter testemunho agora. E aí começou uns testemunhos que eu, particularmente, achei muito estranho. Literalmente, uns testemunhos muito fraquinhos, tá? Eu fiquei assim, que esse testemunho mais com açúcar. Mas daí eu me liguei o que era. Quando eu olhei, eu vi os bancos que estavam vazios no início, já tinha passado umas 4, 5 horas que eu estava lá dentro, já estavam cheios. E era só jovem e adolescente dando testemunho para aquelas pessoas da frente. Era só testemunho assim: eu sou do time de futebol e machuquei minha perna, e aí oraram por mim aqui no avivamento e agora eu tô jogando futebol. Eu digo: caraca, meu, que testemunho, nada a ver, cara. Sabe? Mas aí o que acontece? Eles foram dando esses testemunhos, aí chegou uma menina, cara, ela falava tão rápido que ela era uma mistura de Chiquinha do Chaves com áudio do WhatsApp acelerado 2 vezes. Meu Deus. Você não entendia nada do que ela estava falando. Eu olhei, nem os gringos estavam entendendo. Só que ela falou. E de repente, ela terminou de falar e eu entendi. Ela disse assim: então, eu ouvi o Senhor falando comigo e ele disse: filha, volta para mim, volta para casa. E ela levantou e deu um pulo, e deu um high five num cara na fila do lado, assim, pá! Eu fiquei olhando aquilo e pensei: meu Deus, isso não é um culto, gente. E na hora que eu olhei aquilo, que eu me vi pensando isso, me veio na mente assim: cara, hoje você é o Chuck Smith da parada, né? Chuck Smith é o cara que liderou o Jesus People. Só que antes, né, dele liderar, você hoje é o religioso que está olhando para quem seriam os hippies de hoje. Olha, você está rejeitando eles no coração. Quando a menina deu o high five, o pastor, muito sensível, pegou o microfone e falou assim: quem sabe tem alguém aqui hoje
que precisa voltar para a casa do Senhor igual essa moça. Gente, começou a levantar jovem, mas era jovem assim que se olhava, você pensava, meu Deus, esse cara, o futuro dele era ser atirador de escola. O outro devia ser um cara que não tomava sol há não sei quantos meses jogando videogame, era só não convertido. E eles começaram a levantar e eles realmente converteram. Tipo, não foi nada forçado. Aí tinha aquela salinha que vai lá atrás para receber oração, para explicar o evangelho. Tinha uma moça que estava muito perto de mim que levantou. Quando ela voltou, gente, a menina, como aquela expressão antiga que fala, regeneração instantânea, era outra menina. E isso é o avivamento de Asbury. Não é o mover. O avivamento veio uma presença do amor de Deus para converter estudantes. E aí a galera começou a ir das universidades, levar os filhos, levar, entendeu, os colegas, e deixar os caras tipo assim, fica aí no fogo. Você como que não quer nada, pá, e Deus pegava. E Deus pegou muita gente. Teve um momento lá que eu fiquei 1 hora, no primeiro dia, 1 hora que eu fiquei, 10 pessoas converteram sem apelo. Então, assim, isso aí foi o que estava acontecendo. Sem muito estardalhaço e tal. Então, cara, o que é isso? Totalmente precioso, meu. Maravilhoso, cara, maravilhoso. E eu acho muito legal, Ângelo, essa coisa de... A gente vai ficando meio velhaco, né? Enfim, vivendo em igreja, experimentando muita coisa, e a gente vai querendo sistematizar, formatar muita coisa. E o avivamento, ele é disruptível porque ele é uma obra transcendental. E é uma obra que não se explica. Não tem a ver com a qualidade da pregação, com a qualidade da música, ou com o formato do culto, com a proposta do evento e assim por diante. E eu acho isso maravilhoso, e a minha oração por mim, inclusive nesse tempo que eu tive acompanhando à distância Asbury, era justamente essa: Deus, me faça perder a inocência, a singeleza de ver a tua obra, porque você com certeza também já viu isso, e você entende o que eu estou dizendo, né? Eu já vi pessoas se convertendo, entregando a vida a Jesus, de pregações que, cara, talvez hoje eu cortaria, eu pegaria o microfone e falaria, deixa quieto, tal, enfim. Abafa. E são pessoas que estão caminhando com Cristo até hoje. Então, não foi genuíno? É óbvio que foi. Então, eu acho que a expressão que a gente usou lá atrás, ela é muito pertinente, né? Por vezes eu penso que nós somos os próprios inimigos do avivamento, né? A gente atrapalha aquilo que Deus quer fazer. E Asbury despertou isso em mim. Despertou essa coisa do... Eu não posso atrapalhar o que Deus quer fazer ainda na minha geração. Eu não posso ser pedra de tropeço para aquilo que Deus quer fazer ainda na minha geração. Eu não sei se isso faz sentido para você, e se fizer sentido para você, o que eu queria perguntar agora na qualidade de um líder, na qualidade de um teólogo, de um pensador, enfim, como a gente pode não atrapalhar, sabe? Como a gente pode não ser barreira para aquilo que Deus quer fazer nesses dias, nesse tempo, no Brasil ou qualquer lugar do mundo? Cara, meu pastor, ele escreveu um livro que chama Sai da Frente que eu quero ver Jesus. E para mim esse livro resume. Eu fui fechar o seu microfone e fechei o meu, perdão. O meu pastor escreveu um livro que chama Sai da Frente que eu quero ver Jesus. É um livro para líderes, é um livro para pastores. É um livro muito simples, mas o resumo é o seguinte: tipo assim, você tem os 24 anciãos diante do trono. Eles têm coroas, que é a glória deles. Mas para que servem as coroas que estão na cabeça dos 24 anciãos? Só para jogar aos pés de Jesus. Ou seja, toda a glória e autoridade, e poder e honra que um líder pode receber por estar nessa posição, ela existe exclusivamente para jogar aos pés de Jesus. Então, a gente como líder precisa dessa atitude de sair da frente que eu quero ver Jesus. De sair
e deixar Jesus assumir a presidência da igreja, assumir a dirigência da reunião, e isso vai demandar um pouco mais de misticismo no bom sentido, né? Eu sei que a palavra misticismo soa ruim em muitos ouvidos, mas ser místico no sentido de ser subjetivo, de acreditar que Deus ainda fala, de acreditar que Deus ainda move, e de acreditar, por exemplo, que você pode ter uma reunião, como dos apóstolos, e terminar a reunião e dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quando foi a última vez que a gente teve uma reunião assim, sabe? Que não foi uma votação, ou que não foi a opinião de um ou dois líderes. Não, pareceu bem ao Espírito Santo. Assim, que tipo de liderança é essa? Que não foi nem só Deus falando, foi o Espírito Santo e a nós. Ou seja, não, e a gente está concordando com o Espírito Santo, os apóstolos falaram. Então, assim... Amém para o Espírito Santo. Exatamente. Então, eu tô nessa coisa, assim, já faz uns dias que eu falei assim, eu queria só ser uma criança de novo. Quando eu cheguei na Europa uns meses atrás, eu me ajoelhei assim lá na frente da sala de oração, falei: Jesus, eu queria ser de novo aquele jovem lá no fim dos anos 90, na adoração extravagante, que não sabia nada de Bíblia, mas também tinha um coração que era só teu, sabe? Por favor, me ajuda a, mesmo com tudo que eu tenho hoje, ter um coração que é só teu. O Leonard Ravenhill, primeiro capítulo do livro dele, do Porquê Tarde do Pleno Avivamento, fala: pregador, com tudo que você possui, adquira a unção. Ou seja, e quando ele fala de unção ali, não é o que é o popular, né? Ele falava assim: o que é unção? Não sei, mas eu sei quando eu não estou ungido. Então, assim... o Hernandes Dias Lopes diz que... Uns são, outros não. Uns são, outros não. Tem gente, eu gosto de falar assim: unção não é um passarinho cantando assim no fio de luz de um poste, né? Você olha no poste, tá um passarinho no fio cantando. Isso não é unção. Unção é quando tem a vaca no lugar do passarinho cantando. Aí é unção. Boa. Então, assim, eu acho que a nossa atitude, por exemplo, a doçura que eu vi nos pastores lá em Asbury, foi muito interessante. Mesmo pregando arrependimento. Eles pregando arrependimento, mas tinha uma doçura de pregar o arrependimento, assim, era sempre assim, com uma atitude de: será que o Espírito Santo quer isso? Será que essa é a mesma direção da reunião? Você via que tinha uma insegurança, mas era uma insegurança santa. Era uma insegurança do tipo: Senhor, se não for, a gente fica aqui em silêncio e a gente está aberto para o constrangimento. É com o Senhor. E isso eu acho tão lindo. Isso tem um pouco a ver até com a tradição deles, porque a tradição deles tem o elemento do pietismo, né? E o pietismo, ele é uma tradição que, de um jeito ou de outro, ele pega a verdade das Escrituras, que é objetiva, que a Reforma traz, e coloca para o coração. Então, eu acho que a gente, como pastor, fazer isso assim... Porque, gente, se o Espírito Santo é uma pessoa, às vezes eu acho que a gente está fazendo o culto errado. Assim, só acho, sei lá. Porque a gente tem a igreja centrada, né, no Evangelho, mas e o culto é centrado no relógio, né? Então, assim, qual é o centro da experiência cristã? É uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, né, que eu sinto. Ele é uma pessoa. Então, como que eu, como líder, posso abrir espaço para que essa pessoa faça o que ela quiser? Eu acho que é isso. A gente não tem que inventar a roda. Eu acho que, para mim, essa parada. Não tem que criar uma nova doutrina, uma nova forma de culto, nada disso. É só abrir espaço para Deus fazer o que Ele quiser. Muito legal. Se Ele não fizer, vai, prega de novo, ora de novo, canta de novo. É o que eles faziam lá. Exato. Ângelo, aí entra a pergunta pelo fim, né? Os avivamentos, eles acabam. E quando eu soube da notícia do avivamento que teve o anúncio, né? Acho que foi numa manhã
que o líder lá decidiu, então, que as reuniões não seriam mais públicas e tal, enfim, que ia encerrar, né? O culto estaria sendo encerrado. Como é que é isso, né? Como é que a gente lida com isso? Porque avivamento tem fim, né? Os avivamentos têm fim. Eu até usei o termo distanásia, né? Distanásia na bioética é quando você fica prolongando, a vida já não tem mais jeito e você fica prolongando e na força do braço e não dá, e enfim, você acaba maltratando o paciente numa distanásia. E aí eu pensei nisso pro avivamento, né, cara? Como é que a gente percebe assim, ok, vamos parar, assim, né? Não vamos ser os inimigos tem os inimigos da HP, né? E tem os inimigos do avivamento. Então, assim, como não ser, né, o inimigo do avivamento quando ele está rolando, né? Uma coisa é os diáconos que impedem o avivamento de acontecer, que já desligam a luz e manda todo mundo embora, né? Tem o Iago na Onda Dura. Então, assim, como é que... Iago, eu nem sabia disso, eu só estou reproduzindo a piada dos pastores da Onda Dura aqui, tá bom, Iago? Só para deixar... O Iago é o caseiro. Sim, eu conheço ele, mas eu só estou tirando o meu aqui, porque ele é grande, né? Eu não daria conta dele. Então, ele é a faixa preta. Exato, então... E eu sou, né, enfim, frango. E eu sou eu, né? E eu sou eu. Voltando aqui para a minha pergunta. A pergunta boa, a pergunta séria, a pergunta honesta. Não, tu cortou toda a minha experiência. Eu tava voando aqui, e daí tu foi o inimigo do avivamento agora. Eu tava aqui em chamas já. Eu já ia chorar com o Ângelo junto e ia falar, mas como faz? Gente, mas o Ângelo... Aí o Bibo, mas e o fim? Como é que o fim... Como acaba essa palhaçada? É porque ele quer acabar o programa e já quer ir pro fim do avivamento. É que é o seguinte, eu gravo podcast. É que eu gravo podcast. Eu vou dizer uma coisa pra ti, Ângelo. O Bibo tem traumas do movimento pentecostal. Ele quer saber, então, tá mais interessado no fim do que... Ô, gente, é que eu gravo podcast há 12, 13 anos vai fazer. Podcast é 1 hora, 1 horinha é legal, é bacana, a galera consegue acompanhar. Eu não acredito. Não, é que o Ângelo, me defende aqui, Ângelo. Ainda bem que tu não lidera o culto. Eu já dormi na tua casa, Ângelo, me defende. Tu tava acabando o teu raciocínio, fala aí. Não tava. Espírito Santo, tem que seguir o Espírito. O que o Senhor quer que faça agora? Isso aí. E o Espírito... Só falou contigo. O Espírito Porco falou comigo. Tá, mas agora que eu já acabei com tudo, Ângelo, me ajuda. A pergunta é boa, pelo menos. Ótima pergunta, Ou seja, o avivamento acaba. E aí, como é que a gente lida com isso e tal, enfim? Acabou. Tá, avivamento, na minha opinião, todo avivamento precisa acabar. Quem discorda disso tem uma escatologia doente, tá bom? Por quê? Porque uma escatologia saudável sabe que a plenitude da habitação da presença de Deus, ela virá no fim, quando todas as coisas forem restauradas. Então, sim, o tabernáculo de Deus estará entre os homens, Deus vai estar conosco. Amém. Então, foi lá, pós-Toronto, pós-Pensacola, eu acredito, né? Acredito que foi isso, que o Tom Tenney escreveu Caçadores de Deus, depois escreveu Descobridores de Deus, e aí ele foi escrevendo, e ele começou a falar isso, que nós não queremos somente uma visitação, nós queremos habitação. Ele começou a usar essa expressão aí. E eu concordo, eu também quero, eu não quero só uma visita do Espírito, eu quero que o Espírito esteja com sua presença na igreja constante, manifesto, que ele tenha pleno controle, eu quero isso, ok? Mas para mim o nome disso é cristianismo neotestamentário, ok? E isso é um processo que Deus está trabalhando na igreja para levar a igreja de volta ao padrão bíblico neotestamentário de se ter igreja. A habitação plena da presença de Deus vai se dar depois que Jesus voltar, depois da consumação de todas as coisas. Então, avivamentos são ondas do Espírito que o Senhor manda para empurrar a igreja para cada vez mais para frente, tanto na direção de cumprimento da grande comissão, ou seja, que ela cresce para fora nesse sentido, ela cresce alcançando o mundo, como também um crescimento interno, onde a igreja cresce em santidade para se tornar a igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, a noiva preparada para o fim. Então, os avivamentos são ondas, e todo avivamento, ele é, assim diz eu, né? Lembra do profeta Eliseu? Todo avivamento é um arquivo zipado, ou seja,
todo avivamento, quando Deus vem com avivamento, existem implicações desse avivamento que vão durar anos para a gente entender. E essas implicações vão ser respostas que a igreja vai dar, que geralmente essas respostas que a igreja deveria de dar aos avivamentos, o nome dessa resposta é reforma. Então, as reformas que a igreja precisa experimentar, elas devem ser resultantes do arquivo zipado que Deus envia de tempos em tempos, chamado avivamento. Então, nós temos na história da igreja esse movimento do Senhor que soberanamente ele trabalha, que é avivamento e reforma. Avivamento e reforma. O que é isso? São dois tipos de movimentos. Movimentos que são mais centrados na experiência do Espírito e movimentos que são mais centrados no elemento da palavra. E as duas coisas são essenciais. A questão é que qual é a relação de um com o outro? O avivamento é, como eu falei, um arquivo zipado de implicações de obediência à palavra. E a reforma são essas implicações que, quando obedecidas, abrem espaço e fazem e formam na igreja uma espécie de odre para receber melhor os próximos avivamentos. Qual o grande problema que nós enfrentamos? É que quando os avivamentos acabam, ao invés das pessoas pensarem nas implicações práticas do avivamento e começarem a trabalhar na reforma que é necessária e assim serem habilitadas para receber o próximo avivamento, elas ficam nostálgicas com o que Deus fez e na próxima onda que Deus envia, elas perseguem as pessoas que Deus está enviando na próxima onda, porque não é igual o que elas queriam. Por quê? Porque elas queriam igual à onda anterior. Mas elas não entendem o que Deus está fazendo na próxima onda, porque elas não abraçaram as implicações práticas do que Deus fez. Então, todo avivamento tem que acabar. Não foi só em Asbury que isso aconteceu, tá? Eu acho que foi... Eu tenho que me informar melhor se é 2011, 2008, mas no IHOP aconteceu um avivamento. Muita gente não sabe disso, mas no meio de uma aula caiu o poder do Espírito Santo. Os alunos não conseguiram começar a aula, todos caíram no chão. Foi só uma oração simples, explodiu a presença de Deus. Por 15 dias, pessoas foram tocadas, curadas, convertidas. Foi uma coisa assim, gritante. Talvez você acha relatos, I Hope You Awakening, eu posso procurar para vocês depois. No meio desse mover, Mike Bickle levanta na plataforma, o povo caído no chão, tremendo no chão, sacudindo. Mike Bickle não tem nada contra isso. Ele levanta e fala: para. Vamos estudar. Eu estou ordenando parar esse mover. Por quê? Porque lá no IHOP, o centro do trabalho deles é a oração. E as pessoas estavam orando menos tempo, tinha menos oração, menos horas de oração. Que avivamento é esse que tem menos oração? Mike Bickle falou: não é o avivamento que eu estou buscando. E ele mandou parar. Não foi porque acabou o mover. Estava no meio, estava no pico e ele mandou parar. Tá? Então, assim, eu acho louvável a atitude dos líderes de Asbury de não forçar a barra, de não fazer isso que você falou. Como é que é o nome de forçar a vida? Distanásia. Distanásia. Por quê? É importante ler a história de duas pessoas, Duncan Campbell e também Evan Roberts. Por quê? Mas principalmente Duncan Campbell. Porque as pessoas iam para as Ilhas Hébridas e tinha uma pressão sobre ele de que o avivamento que tinha começado continuasse. E aí eles começaram a ter burnout, de se sentir pressionado a ter que continuar a ter o avivamento, a ter o que tinha acontecido. Então, assim, nós precisamos entender, avivamentos são ondas que o Espírito lança para depois nos empurrar para uma correspondência à reforma. Então, Asbury aconteceu, ok, então o que nós temos que entender? Provavelmente vão ainda explodir outras ondas, a gente está vendo, pelo Espírito e por notícias, está rolando em outros lugares aí, outras ondas, é o que está acontecendo. Mas em breve, em alguns meses ou anos, não sei, a gente vai ter que entender, beleza, mas qual é a correspondência prática
na palavra de reforma que a gente precisa. Essa correspondência vai criar um odre para se a gente quiser, né? Para receber o próximo avivamento. Um exemplo disso na Bíblia, para entender. Jesus disse: aqui compararei essa geração. São como meninos nas praças, que eles ouvem lamento, mas eles não querem chorar. Eles ouvem música alegre e eles não querem dançar. Porque veio João Batista pregando arrependimento, e eles falaram que João Batista tinha demônio. Aí veio Jesus, comendo e bebendo, e fala que Jesus é glutão. Ou seja, veio João Batista com um mover específico e eles não quiseram corresponder àquele mover. Depois veio Jesus e eles não quiseram. Eles gostavam da musiquinha, eles gostavam do burburinho, eles iam na conferência do João Batista no deserto, eles iam na conferência de Jesus no monte, mas eles não abraçavam a correspondência prática ao que eles falavam. Então, ele está dizendo: vocês são essa geração que vocês estão ouvindo a música, vocês gostam da música, vocês gostam da flauta, mas na hora de chorar vocês não choram. Vocês gostam da música alegre, né? Mas quando é para dançar, vocês não dançam, não. Então, existe essa necessidade de, ok, aconteceu o avivamento, como corresponder agora? Então, findam-se aqui as palavras de Ângelo Barros. Cara, mas é muito bom isso, cara. E, na verdade, eu acredito que antes de falar de longo prazo, isso é uma coisa até de curto prazo. Sobre como a gente responde ao que Deus está fazendo agora. Porque, por vezes, a gente se torna especialista em ser comentarista do mover de Deus e não participa do mover de Deus. Não chora quando a música é para chorar, não dança quando a música é para dançar. E eu creio que a mentalidade que deve ocupar o coração de um crente que crê em um Deus que é todo-poderoso e que está vivo é a mentalidade de alguém que quer estar sensível à música que Deus está tocando e, sendo sensível à música que Deus está tocando, reagir a essa música de forma tal que a gente não desperdice, né? Não desperdice essa sinfonia, não desperdice essa canção. E eu digo muito isso porque, até estava comentando antes de você entrar ao vivo aqui, eu não sei se você também tem interpretado dessa forma, mas falando a respeito de nós como igreja, e não tem necessariamente a ver com Esbor, já tem a ver com algo que Deus tem feito desde o ano passado, enfim, mas Esbor acho que aqueceu um pouco isso. De fato, Deus tem feito algo diferente. Acho que a expressão é essa. Acho que tem feito algo diferente. E nesse algo diferente, existe um descontrole, existe uma necessidade de sensibilidade, existe uma necessidade de percepção, e que não só de percepção, mas também de participação desse algo novo de Deus. E que o que eu penso é que a gente precisa ensinar o povo, ensinar a igreja, ensinar os discípulos a ansiarem, desejarem, e quando perceberem a chuva vindo, se prepararem para celebrar essa chuva, sabe? E eu me preocupo com isso, eu me preocupo com o fato, aí eu falo como líder, né? Com o fato de perceber Deus se movendo, e isso não é um relato meu, enfim, o próprio Geise comentou, por exemplo, o próprio Jay Bauman também comentando lá da igreja que ele pastoreia, outros amigos pastores também têm feito esse tipo de comentário, e a minha ocupação ou o meu anseio é de não desperdiçar esse mover, não deixar isso passar, não deixar isso passar ao ponto de não usufruirmos dessa graça que Deus está derramando. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é: você percebe essa graça de Deus, de certa forma, sendo esparramada, como a analogia que você usou de ondas, né, que
tem um epicentro e aí as ondas subsequentes que esparrama essa graça. E segundo, como líderes, né? Nós podemos, de alguma forma, promover e usufruir dessa graça que Deus tem derramado. Bom, uma maneira de enxergar isso, como nós podemos usufruir dessa graça, é a seguinte. Lembra de Pedro, em Atos, ele, naquela ocasião da conversão de Cornélio, então acredito que seja Atos capítulo 10, Pedro, ele está orando e ele então tem uma visão que um lençol desce, né, se abre e Deus fala, levanta, mata e come. E ele responde, Senhor, eu jamais comi coisa impura, né? E aí a visão repete 3 vezes, Pedro, levanta, mata e come. E basicamente a visão era a respeito de Deus está fazendo uma coisa nova na terra. Deus está incluindo os gentios no plano dele, está colocando os gentios no plano dele e Pedro está ali travado dentro do judaísmo dele, Pedro está travado, não querendo entrar. Mas se a gente parar para prestar atenção, Pedro disse não para Deus. Pedro disse para Deus, eu não vou entrar nisso que o Senhor está fazendo, porque não foi assim que eu aprendi. Eu tenho uma tradição que me disse que isso aí é impuro. E essa tradição, ele aprendeu na Bíblia. Ele aprendeu lendo a Bíblia. Ele aprendeu indo na sinagoga. Uhum. Ou seja, Deus estava fazendo algo diante de Pedro que Pedro falou para Deus. Deus falou com Pedro, faça isso. E Pedro disse para Deus, não vou fazer, porque está na Bíblia que não é para fazer o que o Senhor estava mandando fazer. Então, como líder, para a gente experimentar essa graça, eu acredito que a gente precisa ter uma consciência muito clara que nossa mente possui fortalezas mentais, de tradições que nossa mente estabelece, de o que é avivamento, o que é a presença de Deus, e essas fortalezas mentais de como é a obra de Deus, o que é avivamento, como é o mover de Deus, podem fazer a gente perder o mover de Deus quando o mover de Deus chegar. Boa. Entende? Porque imagina se Pedro não fosse para a casa de Cornélio, porque não é bíblico o judeu se juntar com o gentil. Sim. Né? Basicamente, porque ele podia dizer isso. Então, assim, para mim, quando eu cheguei em Asbury, eu pensei, não, isso aqui não é bem que nem os avivamentos que eu li nos livros de história da igreja. Mas eu lembro, depois eu conversando com a minha esposa, quando eu voltei, ela falou assim, pois é, meu bem, mas já parou para pensar que tem muito livro da história da igreja que também exagera e enfeita muito e coloca o avivamento e os avivalistas como se eles fossem pessoas assim super santas e o mover como se fosse uma coisa muito magnífica, porque eu mesmo, se for descrever, se eu começasse a escrever hoje o que eu experimentei em Asbury, quem lesse talvez iria pensar que era uma coisa muito maior do que o que eu experimentei de fato. Uhum. Boa. Então, nós criamos modelos mentais do que é avivamento e aí nós perdemos... Então, nós temos o modelo mental do avivamento ideal e nós perdemos o avivamento real que está acontecendo, da possibilidade que está acontecendo diante de nós. Boa. Muito bom, cara. Muito bom isso. Muito obrigado, Ângelo. Que incrível. Ângelo, que legal, cara, saber que de alguma forma você veio e vai trazer, né, vai derramar isso de alguma forma na sua congregação e também aí na internet pra gente, cara. Todos nós ficamos muito conectados no seu Instagram enquanto tu tava lá.
E foi muito legal, cara. Descrições muito simples, às vezes, mas que foram tocadas, né, no mais profundo do nosso ser. Interessante que até, por exemplo, no que foi vivido em Northampton, muitas pessoas foram tocadas ao ouvir relatos de lá, né? Então, certamente isso vai ser poderoso nós ouvirmos de pessoas como você e outras pessoas que estiveram lá. Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Ângelo, inclusive, eu quero que você aguarde aí um pouquinho, porque você faz parte de uma notícia que a gente vai dar agora. Aí, não é pra ler hoje, ô? Ok. Posso ler pelo menos um superchat aqui? Ok. Lê um superchat, lê. Não, Ângelo, Segura aí, calma, Ângelo, segura segura aí. aí. Que depois dos comentários da galera... Reclames do Plim Do Plim. Reclame do Plim Plim, nós vamos... Olha só, o superchat do Charles diz assim: curtindo na mesa, o podcast oficial da faxina aqui em casa. Ó. Se puderem, mandem um salve pra minha esposa Reila. Ela é fã do Pod Nós. Pô, Beyoncé, melhor música da Beyoncé. Tá, era só um abraço mesmo. A maturidade desse lado da mesa, né, meu irmão? Baby, I can feel your halo. Ó, tem uma outra aqui, uma outra pessoa que Vamos lá, Farreila. que diz assim, ó: sem bandas famosas, luzes, pregadores empolgantes, paredes pretas, nada contra tudo isso, mas não precisa. Nada contra isso, mas nada a favor também. Cara, mas por exemplo... Mas aí que tá, cara. Eu ia falar sobre isso assim, cara. Por exemplo, nós experimentamos um mover de Deus sobrenatural no Retiro do Nil com luzes apagadas e Parede preta. E parede preta. E o pad no teclado. E o pad no teclado, isso é maravilhoso. Mas aí que tá, cara. Eu acho não que pode. o problema, ele é pré-formatar o que Deus vai fazer de todas as formas. Exato. Tanto... Pra cá quanto pra lá. Tanto com parede preta ou sem parede preta, com banda famosa ou sem parede ou banda famosa, enfim. Eu acho que a postura de quem quer participar, ver o mover de Deus, é a postura de quem não está preocupado com isso. Exato. Nem Exato. com e nem sem. Simplesmente quer a Se presença de tiver, Deus. né? Digamos que uma banda famosa tivesse tocado lá e a coisa tivesse acontecido. Era por causa da banda famosa? Não, é porque Deus quis. Deus quis, exatamente. Deus é contra a banda famosa. Não, eu falo isso porque muita gente pega esses ganchos para tentar dar umas indiretas. Não é o caso dela, Não, acredito. é o caso. Não Acho sei se acho que não. É a Reila, não? Sacanagem. É o Tuque Batera o nome. Tu que batera, o cara é batera. Não, eu não acho que não é o Cuidado caso com os dela. ritmos. Mas eu vi os comentários, eu postei também algumas coisas ali sobre Esbor e tal, enfim, que tava rolando e assim por diante. E a galera, tipo, usa disso pra dar uma indireta pros pastores. Exato. Tipo, lá na minha igreja o pastor não dá liberdade pro espírito. Ou, isso aí jamais aconteceria na minha igreja por causa disso, daquilo outro. E, cara, eu acho que essa é a mentalidade que Daí não vai atrapalha rolar o rolê. Exato. Inimigos do avivamento. Ó, o Andy Bastos diz: quando o avivamento vem de Deus mesmo, o pecador é reformado pelo próprio Deus sem precisar conhecer o movimento da reforma protestante, se é que me entende. Tomara que tenham me entendido. Pula é ruim esse comentário aí. A pessoa São os comentários que tem. Que deu superchat? Não, se deu dinheiro, tá valendo. também. Não, foi só um comentário ruim mesmo. Gente, pô, não tem nada a ver. É que não tem nada. Desculpa aí, querido. Quem tá falando é o Bibo, não é o na mesa. Mas ele quis dizer o seguinte, Bibão. O que ele quis dizer. Vamos olhar como um olhar pastoral, vai. Viu, gente? É por isso que eu pastoral. não sou pastor. Eu Não, ia mas dar certo. o que ele quis dizer, não necessariamente precisa conhecer a história da igreja. Tá, alguém tá falando que precisa? Essa é a minha então. irritabilidade, entendeu? Não, Ninguém tá mas- falando, pô. Ninguém tá falando. Mas a gente te entendeu, meu querido. Eu não. Mesmo sentido que ele tá falando, que o outro cara fala do pastor reformado, né? Que o pastor reformado não é um pastor calvinista. É o pastor que teve o coração que nasceu de novo, lembra? É o John Owen, né? Que escreveu o Pastor Reformado. Richard Baxter. Ele começa... É isso aí. Ele começa falando sobre conversão no livro. Por quê? Porque para ele ser reformado era ser convertido, não ser calvinista, né? Entendi. Então, é isso que Tanto o irmão quis falar, seja mais amável. aqui no Brasil, eu o acho- pastor aprovado. Eu acho que o comentário dele, ele é um comentário meio aleatório, né? Vamos lá. Mas faz sentido dentro de um contexto mais amplo
aonde de fato muita Tá gente está certo. colocando. Desculpa, querido ouvinte. Não, Onde muita a gente vira o celular de cabeça para baixo. Olha bem embaçado. Dá um ajustinho no áudio. Aí se encaixa. Não, é que muita gente está colocando as tradições, a verdade. denominação antes da intimidade com Deus. É verdade. E o que ele quis dizer, né, aparentemente no comentário, é isso daí. Desculpa, querido web espectador. Apesar de, no comentário dele, ele menosprezar a profissão do Bibo, né? Então, tamo aí, né? A gente defende o peixe. Ó, tem um comentário aqui de uma pessoa muito especial para todos nós, Ovelha da Onda, Letícia Mears. Querida. E também a Luna Do Montemor lá. Do Foi. Montemor, fez o... Convergência. Ai, quando fica A lá... Letícia que faz as unhas? É, que Exato. faz as minhas Ela unhas. tá lá ou tá aqui já? Ela já foi foi, lá, ela né? voltou lá. Ela Ela tá ficou aqui, um ela já ano lá. casou, ela já teve... Muito tempo aí, cara. Faz que tempo. legal, Mas hein? você sabe quem que é, né, Ângelo? Claro, ué. Claro, com certeza. É, uma querida. Abraço pra ela. Ela disse assim, podcast com pessoas que amam e são inspirações. Gente, comentário é isso, Será que ela pessoal. incluiu eu? Fiquei até feliz agora. Obrigado. Ela não não sei, citou, não né, pra dá não pra ficar saber. constrangedor, claro. Não, mas eu Acho acho que que ela não, gosta mas- do Bibo, sim. O Bibo é legal, pô. Ô, deixa eu só De falar uma comentário é coisa. isso aí, pessoal. Mas teve um outro superchat que tu leu? Eu acho que eu vi. A Jo mandou um superchat sem pergunta, porque ela Só não... com carinha. A Anísia mandou um superchat sem pergunta. tenho um amarelo. Galera eu vi ali. generosa. Que eu já li. Ah, legal. A legal, Robertinha também mandou superchat, Muito obrigado. maravilhosa. Ah, aí. do Charles Linkinker, tu leu, né? Li. Ah, eu já li legal. todos os melhores Obrigado, comentários. Linkinker. Muito legal. Agora. Teve uma pergunta aqui, ó. Ângelo na conferência teológica, será? Então, tem Não. tudo a ver com Ai, o ai. vídeo que nós vamos passar agora e o Ângelo vai estar aqui com a gente. Só um pouquinho, Ângelo. Segura. Solta! Segura a onda aí, profeta. Solta o vídeo, produção. Vamos ver. Sem ela, não há. Ângelo Basso! Ângelo Eu não Basso vou estará tá. com a Eu não vou gente. tá. Que Caraca, eu não vou alegria. Ah, que caído. Bazão da Massa, que alegria, hein, velho? Que você vai estar com a gente, meu. Você tá no manto aí já pra estar com a gente? Já tá com o sermão pronto, hein? Pô, tem um Instagram aí? Como é que é? Calma. Eu vou avisar. O Ângelo travou lá. Gente, deixa eu avisar uma coisa bem importante. Foca em mim aqui. Nós temos especialmente... Voltou. Voltou? Aleluia. Aí, ó, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui. Você que quer ficar por dentro de todas as informações da conferência 2023 com o tema A Presença, eu vou dizer uma coisa pra você. Você pode agora ser um privilegiado. O que vai rolar? Tem um @ que é justamente só pra conferência. Bibão, é tipo um Instagram da conferência. Um Instagram Da próprio. conferência. @Conferência Onda Dura. A nossa equipe vai deixar aqui no chat aqui. Não. Mas Tá você já aparecendo pode na seguir. tela, tá aparecendo na tela. Tá aparecendo na tela. O link da página onde tá as coisas da conferência. O Instagram não, é @Conferência Onda Dura, tem que entrar lá no Instagram. Aliás, vocês já seguem? Eu vou Eu seguir vou seguir agora. Vou seguir agora. Já estou tarja. seguindo. Tá na tarja aqui, ó. Tá na tarja na frente da tela aqui, ó. Isso, é. Conferência Onda Dura, galera. Olha Isso, só, é ali. siga o Instagram oficial da Agora. Conferência Onda Dura, @Conferência Onda Dura. Larissa Estrada, o que vai ter e por que é importante seguir esse Instagram? Então, gente, ó, é muito legal a ideia desse Instagram. É justamente para todos que vão estar na conferência e para quem tem interesse e quer ficar de olho. Então, lá vai ser lançado tudo que tiver de promoção, de coisas aradas que dá para embutir no seu ingresso. Aliás, essa é uma novidade desse ano. A gente vai ter várias coisas que você pode acrescentar de outros momentos que você pode participar. Então, tudo isso vai ser revelado lá nesse Instagram. Todas as informações a gente vai juntar ali. Então, legal. você que vai na conferência e que quer ir, precisa já começar a seguir. E também para os dias da conferência. Porque lá a gente vai colocar programação para você ficar atento, horário de entrada, horário que está liberado tal coisa, horário que fulano vai começar a pregar. Tudo legal. ao vivo a gente vai estar colocando tudo lá durante toda a programação da conferência. Então, por onde entra, por onde sai, onde que tem restaurante aqui perto, todas as dicas, Olha. tudo vai estar concentrado neste Instagram. Então, vocês têm que seguir. E assim, nós vamos continuar ele nos outros anos. Então, dessa conferência é esse Instagram. Nos próximos a gente vai equipar esse mesmo. Então, Que legal. gente, fique por dentro, já começa a seguir, que vai Maravilha. ser muito importante para vocês. Então vamos lá, Incrível. olha só. 2023, junho, Junho.
vamos viver a maior conferência da Onda Dura da história. E é um tempo muito oportuno. Tema, a presença. A presença. E que, inclusive, tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando e com aquilo que a gente está vivendo. É verdade. E vai ser um tempo maravilhoso. Gente de todo o Brasil, o mundo vai estar aqui. Você não pode ficar de fora. Como já demos o spoiler, Ângelo Basso estará conosco. O Que nosso legal, cara. querido pregador. Pô, eu quero contar uma coisa sobre o Viking Ângelo da Basso na roça. conferência. O Monca, supervisor da Onda, mandou uma mensagem para o Ângelo Basso em 2019, se eu não me engano, falando assim, pô, seria legal, ou em 2020, sei lá, seria legal tu estar na conferência da Onda um dia, sei lá, ou no ano que vem, uma coisa assim. E aí eu falei para ele na semana passada que o Ângelo Basso estaria, ele ficou, cara, não acredito. Então foi uma mensagem não lida profética. Olha, Olha aí. é o Willy Monca? É o Monca. Ah, o Willy Monca. Enfim, vai ser maravilhoso. O Ângelo tem muita autoridade para falar sobre esse assunto e vai ser um tempo diferente. A conferência vai ser muito diferente e eu quero muito te encorajar. Você pode fazer a tua inscrição já. Tem o link aí no chat. Você clica no chat, faz a tua inscrição, paga o preço mais barato que der, porque quanto mais cedo você comprar, mais barato você vai pagar. Aliás, já tem muita gente que comprou. Sim, É na porque a galera verdade, já comprou no passado, né? Você já liberaram Muita no gente passado. ano já passado. batemos Mas os ainda 2.000, cara. 2.000 inscrições Já vendidas? passou, já. Já prontas. louco, Gente, meu é Deus. isso. Vai ser a E maior tem que conferência da correr. história, cara. Vai ter gente pendurada nos cabos de aço. Caraca, Vão estar disputando o lugar com o anjo. Caraca. conseguir com o Ângelo. Mas então já nem tá mais no primeiro lote, então. Já andou, já foi. Caraca, Já que foi. da hora, Mas cara. ainda não está nos mais caros. Então, ainda olha aí, tem ó. tempo. E não é liberado assim, não é um estádio. Então, Aham. as vagas têm limites. Então, o povo tem que... Cara, vai vai ser, pessoas. vai ser um maravilhoso. marco para nossa história, para a história Olha aí. do Brasil. Tá, agora fala aí, Ângelo. Fala aí sobre a expectativa de estar conosco na presença. Então, sonhos, visões, revelações, só na presença. Aleluia. Gente, quando vocês me chamaram, eu fiquei não só empolgado, porque, óbvio, é uma empolgação muito grande falar sobre a presença de Deus, mas eu fiquei muito honrado porque eu senti, é como se fosse uma espécie de feedback, porque é como se fosse assim, poxa, irmãos de fora estão concordando que esse assunto que Deus tem batido tanto comigo e martelado tanto comigo, que é o que Deus tem falado comigo, dizendo, eu quero que você dedique sua vida para pensar sobre isso, para falar sobre isso, para orar sobre isso. Então, eu tenho dedicado, desde 2020, só sobre isso. E eu vi que tem mais uma pessoinha ali que tem parte nesse problema da minha vida chamado presença, porque foi quando eu sentei com o Douglas para conversar sobre como que eu iria levar, tocar em frente o ministério, foi que nós chegamos no ponto de que a presença era o meu porquê, daquele assunto do Starting with Why, do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Então, eu acredito que quando uma igreja decide reunir as pessoas, não só para falar do assunto da presença, mas para expor as pessoas à presença, nós estamos abrindo exatamente aquilo que eu falei antes sobre espaço e oportunidade. Então, para mim, é o tipo de correspondência do que a gente falou hoje. Correspondência às implicações do avivamento de Asbury é essa conferência. A questão já tinha sido marcado antes de saber do avivamento, antes do avivamento acontecer. Deus é soberano e Deus fez as coisas serem planejadas perfeitamente. Então, assim, as pessoas precisam estar lá, porque se Deus fez vocês decidirem esse nome antecipando algo que iria fazer na Terra, é porque não vai ser só um evento da igreja, que legal, vai ser um apontamento do céu na Terra. Gente. É isso aí. É isso aí. Se eu fosse você, eu iria. A gente crê muito. E o tema, na verdade, a gente definiu em junho do ano passado. E a partir de uma
percepção de para onde Deus está levando a igreja dele, não a Onda Dura, a igreja de Cristo. Verdade. E desde lá já brotou em nós um anseio, um desejo, uma vontade de falar sobre esse assunto e viver os desdobramentos desse assunto. Porque, de fato, né, na conferência, a gente não está prometendo avivamento, mas está prometendo falar sobre avivamento, está prometendo falar sobre a presença de Deus. E é algo muito especial quando a igreja se atenta para isso, e por se atentar para isso, eu creio que a gente vai experimentar algo muito singular da parte do Senhor nesses dias, e que tem a ver com a igreja de Cristo. Né? Esbor estourando, o próprio Douglas, eu estava conversando com ele esses dias atrás, e parece que o tema do ano do Família de Scope é a presença. Alguma coisa também aí de Montemor também, não sei se a Carol falou para lá, enfim, que tem alguma coisa a ver com a presença. Todos os anos, a conferência da virada do ano daqui é exclusivamente sobre a presença. Eu falo, até que Deus mude de ideia comigo e fale um negócio diferente. A Gabriela Rocha também tá uma turma chamada A Presença. Enfim, eu creio que existe um mover de Deus, extra tradições, extra denominações nesse tempo, e a gente quer fazer parte disso. A gente está muito honrado de ter você na nossa conferência. Já queríamos há algum tempo ter trazido, mas a gente esperou a temática adequada para te encaixar, porque a gente crê que você tem autoridade para falar sobre esse assunto. A gente está muito empolgado em ter você aqui no nosso meio, mas principalmente de ter a presença de Deus. A presença. Como diria aquele pregador mirim, é a presença! Na vigília do bom samaritano. Meu Deus. Vai cantar aquela música? A tua presença. A tua presença, vale. Então é isso, gente. Garanta seu ingresso. Está aqui no chat. Você pode clicar e já garantir seu ingresso, porque nós temos já 2.000 ingressos vendidos. E você entre no Instagram. Isso. Siga o Instagram. Conferência Onda Dura. E eu já vi que o glorioso Ângelo Basso já nos seguiu. Olha só. Aliás, vocês querem saber quem serão os outros palestrantes da conferência e cantores? O Instagram da conferência vai seguir. Aí fica uma espécie de spoiler aí, ó, que ideia boa. A ideia não era essa, mas vai seguir. A ideia é boa. Ou seja, o Instagram da conferência vai começar a seguir a galera que vai pregar e cantar no evento. É uma boa ideia. Aí a gente vai seguir as 3.000 pessoas que compraram, porque elas vão fazer a conferência acontecer. Caralho! Shania Twain. Pega, Ângelo, eu quero terminar com a seguinte ilustração. Eu tenho o iPhone 11 e o iPhone XR aqui. Rivarão. Ei, Basso, muito obrigado pela sua presença e te esperamos a sua presença na conferência Presença. Meu Deus. Amém, ela estará manifesta entre vós. Geise? Travou? Não, ele... Beijo do gordo. Acho que ele travou, ou não? Eu que parei aqui. Então tá bom. Obrigadão, Ângelo. Obrigado pelo carinho, pela audiência hoje aqui, tá? Obrigada, pela Ângelo. Valeu. Tá beijo, gente. Valeu, Ângelo. Larissa Estrada, foi top. Pastor Lipão. Valeu, gente. Lipão da Massa. Todo mundo que participou no chat também, muito obrigado. Foi muito legal a audiência hoje. Aliás, voltamos com tudo. Semana que vem. 18h30 novamente. Qual é a pauta da semana que vem? Cobertura de chocolate, não? Quer que eu fale aqui? Fala aí, vamos ver. Vamos lançar o spoiler pauta da semana que vem. Enquanto a Lari prepara, a gente prepara o print pra você divulgar. Vambora. Prepara o print. O print. Agora. Vai lá. Aqui, ó. Fogo do avivamento. Aí, gente. Aí, ó. O próximo tema é inteligência artificial. Uau! Já é o Chat GPT? Caraca, chama da Chat GPT. Olha aí, ó. Tá aqui, Chat GPT. tá Aquecendo para a conferência teológica. Com um convidado. Que é na semana que vem. Dia 11. Semana que vem, conferência teológica. E dá pra ver online, né? Vai ser vendido ticket online também. Tá, equipe técnica, põe o link da conferência teológica. É semana que vem. David Lake vai estar conosco. David Lake, Bible Talk. Bible Talk.
Aí, ó, Felipe Duke Rhodes. Jaisrael. e Rob. É mais fácil a gente falar. Davi Lago, gente, vai estar com a gente. Davi Lago. Bigotalk também num Bigotalk. papo bem bacana. Pastor Lipão, Robão da Massa e Geiseriel Cunha. Pronto. É isso? Olha, Vai isso ser mesmo. um bate-papo bem legal. Pregações, coffee break, não é? Coffee Vai break. ser demais, Vai ter gente. coffee, Então, eu ouvi dizer que não ia ter coffee break. Ah, não sei. É. ok. Mas vai Então, ter não transmissão vai online. ter coffee break, ok? Não vão. É isso aí. Um abraço, tamo junto e até E o semana que próximo vem. tema é organização. Falou!